Senhor para os irmãos, amém? Estou alegre, irmão, por estar aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos os feitos do Senhor ali no campo, nos campos africanos. Daqui a pouco eu pedi eles para deixar preparado o vídeo aí, né? Depois a gente vê o vídeo, né? Eu quero agradecer, irmãos, primeiramente a Deus, né, por estar aqui em Alagoas, né? Primeira vez que eu venho em Alagoas, porque sou do Rio de Janeiro, mas nunca vim aqui em Alagoas. Tenho amigos, né, que moram no Rio, alagoanos, mas nunca vim aqui em Alagoas. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e também pela vida do pastor Manuel, né, e da nossa irmã Teresalva, que se empenharam através da venda desses livros para nos trazer da África para o Brasil, amém? Então aqui é um livro, né, da autoria do pastor Manuel, Alimento Espiritual Diário, e você, né, compra um e você vai estar ajudando a obra missionária, amém? É só procurar a nossa irmã Teresalva. Então nós estamos alegres, irmão, porque eles se empenharam e nos enviaram passagem, nos trouxeram aqui. Depois de 3 anos e meio que nós estávamos na África, estamos retornando ao Brasil para divulgar o nosso projeto, amém? Mas antes, irmão, de falar dos feitos do Senhor ali no continente africano, eu gostaria que você se colocasse de pé, em reverência à palavra de Deus, e abrisse a sua Bíblia no texto bíblico, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10. Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, o versículo 6 em diante, ou seja, o versículo 7 em diante, o versículo 7 ao versículo 8, Evangelho de São Mateus. Todos acharam? Então diz assim o texto bíblico, capítulo 10, versículo 6: Antes dirigiam-se as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Vamos ler mais uma vez? Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Podeis assentar, irmãos. Esse texto bíblico, a tradução é um pouco diferente, mas o irmão sabe, o significado é o mesmo, está escrito na tua Bíblia aí. Esse texto bíblico é forte, é uma mensagem forte. Foi quando Jesus enviou os 12 discípulos para eles pregarem o Evangelho. Eu gostaria, irmão, de falar um pouco do nosso testemunho e também trazer uma mensagem nessa noite que tem como tema os 4 aspectos importantes na vida de um missionário. Amém? Os 4, se você quiser anotar, os 4 aspectos importantes na vida de um missionário. Então, irmão, nós vemos aqui, o primeiro aspecto é o chamado. Está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 6. Nós vemos esse texto, é um texto muito conhecido por todos nós, mas é um texto que fala fortemente aos nossos corações, aleluia, porque nós vemos ali, irmãos, o chamado de Deus na vida de Isaías. Mas antes dele, ele ter o chamado na sua vida, irmãos, ele passou por vários processos. Isaías teve vários processos. A Bíblia diz que no ano em que morreu Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A primeira coisa, irmãos, que
aconteceu na vida de Isaías foi uma perda, né? Porque o rei Uzias era um parente de Isaías, então ele perdeu alguém que ele querido, alguém que ele amava. E a primeira coisa que aconteceu foi a perda. Diante da perda, irmão, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, onde o seu séquito enchia o templo e os serafins voavam, né, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam sobre o trono de Deus. E dizia: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, o segundo tópico importante, a segunda fase importante na vida de Isaías, que ele viu a santidade de Deus. Depois que ele viu, irmão, ele viu que Deus é santo, né? Então, quando ele viu aquela visão, ele viu que a santidade de Deus é a beleza da sua formosura, que Deus, ele é santo. Depois que ele viu a santidade, irmão, ele teve outro processo que ele viu, ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os olhos dele viu o Senhor dos exércitos. Para ele reconhecer o seu pecado, para ele reconhecer que ele era impuro, para ele reconhecer que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, primeiro ele teve que ver a santidade de Deus. E para ele ver a santidade de Deus, ele também passou por uma perda. Então, irmão, nós vemos o processo que houve na vida ali de Isaías. Depois, a Bíblia diz, irmão, que ele falou assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Depois daquela fase, irmãos, veio que ele teve aquela visão da purificação, irmão. Ele viu quando ele reconheceu o seu pecado, ele viu que o anjo, irmão, pegou com uma tenaz uma brasa viva do altar e tocou nos seus lábios. A Bíblia diz que aquela brasa tocou os lábios de Isaías. Então ele recebeu uma purificação. Purificação, irmãos, é algo muito forte, né? Purificar é crisolar, é limpar. Então Isaías recebeu uma limpeza ali, porque ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que habitava no meio de um povo de impuros lábios, ele reconheceu que Deus é santo. E depois todo aquele processo, a perda, a visão da santidade de Deus, a visão dos seus pecados, do pecado da humanidade ali, do povo que ele convivia. Depois ele teve aquela experiência da purificação. Agora Deus, ele dá uma experiência muito maior ainda para Isaías. De repente ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Você já ouviu uma voz falando no seu coração? Um dia desse, um moço falou assim comigo: nunca ouvi ninguém falar para mim que eu ia para a África. Eu nunca ouvi uma mensagem profética que eu ia para a África. Mas eu sinto no meu coração o desejo de ir para a África. O moço falou comigo. Eu falei: esse sentimento é de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus fala de várias formas, mas uma forma mais forte que Deus fala conosco é no nosso coração. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, aleluia? Deus fala no nosso coração, irmão. Nós temos que estar atento, amém? Eu sempre leio isso comigo, irmão. Deus fala no meu coração, eu creio, aleluia. E aquela direção que Deus fala comigo é a direção que eu tomo. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém quer falar algo da parte de Deus, é uma confirmação daquilo que Deus já tinha falado no meu coração. Talvez você tenha um chamado de Deus, né? Missionário, irmão, não é só aquele que vai. Eu costumo dizer que missionário é aquele que ora pelo missionário que está lá, e é aquele que contribui para nós estarmos lá, amém? Então tem aquele que vai, aquele que ora e aquele que contribui. Eu estou lá no campo de batalha, mas tem pessoas orando por mim. Eu estou lá, irmãos, comendo, vestindo, trabalhando, mas tem pessoas que estão contribuindo para o meu sustento e para a obra de Deus crescer no campo missionário. Então você também é um missionário. E muitas vezes, irmão, Deus nos chama não só para ir para o campo missionário,
mas Deus toca no nosso coração para a gente orar pelo missionário. Às vezes você sente no teu coração forte, eu preciso orar pelo missionário, você começa a orar por aquele missionário. Irmãos, Deus vai estar guardando aquele missionário por onde quer que ele passar. E muitas vezes você sente no teu coração de contribuir para o missionário. E é Deus que está te chamando para você ser um missionário que vai contribuir. Amém? Uma vez, irmãos, eu trabalho no campo missionário há muitos anos, né? O pastor estava perguntando aqui, meu avô era um pastor também, homem de Deus, nos ensinou no caminho do Senhor, o pai da minha mãe, nos ensinou no caminho do Senhor, nos ensinou a amar missões, mas eu nunca quis ser missionário, eu não queria ser missionário. Eu achava que missionário ia andar por aí, na fé, sem emprego, né? E dependendo de um milagre de Deus usar alguém para abençoar. Então eu nunca quis. Mas não é como a gente quer, irmão, é como Deus quer. É Deus que nos chama para a sua obra, né? E um dia, irmãos, eu estava no campo missionário, trabalhando. Lá no Paraguai, eu trabalhei no Paraguai também um tempo, estava trabalhando no Paraguai. E estava passando uma luta muito grande financeira, muito grande. Vocês vão ver como Deus chama. Eu estava passando uma luta muito grande. Mas Deus estava me provando, irmão. Deus estava permitindo para mim ver como Ele faz, como Ele trabalha. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você pode dizer isso para o teu irmão? Diga assim, meu irmão, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Não fica com medo de faltar, porque Deus não vai deixar faltar. Deus vai cuidar de você, amém? O país está em dificuldade, mas Deus vai cuidar de você, amém? Então, irmão, estava em dificuldade, estava comendo farofa de banana, né? Banana era o dízimo dos irmãos, então a gente comia farofa de banana, mas dava glória a Deus. E um dia, irmãos, eu orando a Deus, eu gosto muito de orar, eu estava orando, e Deus me deu um sonho. Também Deus, eu sonho muito, Deus me deu um sonho. Eu sonhei, irmãos, que eu ia no caixa eletrônico e passava o cartão lá. Quando eu passava o cartão, irmãos, havia na conta aparecia um saldo, um valor muito alto na minha conta. Irmãos, quando eu tive aquele sonho, eu acordei alegre, porque eu entendi que Deus estava me mostrando que Ele ia enviar providência para mim, aleluia. Eu estava orando a Deus para Deus tocar no coração de alguém no Brasil para enviar providência para mim lá no campo missionário. Irmãos, e passou uns dias, irmãos, eu resolvi ir lá, tinha que ir na fronteira, era longe, para poder ir lá no caixa eletrônico do Bradesco, e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu passei o cartão, irmãos, para a glória de Deus, exatamente, sem um centavo a mais, sem um centavo a menos, exatamente o valor que Deus tinha me mostrado, amém? Que estava depositado na minha conta. E aquele dinheiro foi muito dinheiro, irmão, porque deu para mim pagar tudo que eu devia, deu para mim fazer compra, deu para mim viver mais 3 vezes ali, aleluia, folgado, porque Deus usou alguém para enviar aquela quantia. Depois eu soube, irmãos, que um grupo de irmãs lá no Rio de Janeiro, uma das irmãs sentiu no coração. De enviar uma oferta. Mas ela não ficou sozinha. Ela falou com as outras amigas dela da igreja, uniram todas, tiraram uma boa oferta e mandaram para mim lá no campo missionário. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia? Então isso também é um chamado missionário, irmão. Você que ora, você que contribui e você que vai. Aleluia. Quando Isaías ouviu a voz, aleluia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, irmãos, ele não correu. Depois de tanta experiência, de perda, de ver a santidade de Deus, de ver o pecado, reconhecer o seu pecado, passar pela purificação, Isaías, aleluia, ele ouviu aquela voz, ele estava tão sensível ao Espírito Santo, que ele ouviu o Senhor falar com ele, aleluia. Aí ele falou:
numa faculdade teológica, mas eu não tinha estudado missiologia. E para mim poder ir para o campo missionário, eu tinha que me preparar num curso de missiologia. E eu lembro, irmão, que Deus abriu as portas para mim para estudar missiologia. Os irmãos vê como Deus é. E eu ganhei um curso numa escola de missões de graça, para estudar todo ano, para morar lá, estudar, comer de graça, tudo, irmão. Deus preparou para mim, eu ganhei aquele curso de graça para estudar todo ano. E a irmã chegou perto de mim, uma das diretoras da escola falou: Nelly, eu tenho uma bolsa para te dar, eu vou te dar essa bolsa, e você se apresenta tal dia, é uma segunda-feira, porque vai começar as aulas, e eu quero que você se apresente lá, porque eu vou apresentar você ao diretor, todos da escola, e você vai estudar lá, porque eu estou te dando uma bolsa. Irmãos, eu amei, fiquei alegre por receber aquela bolsa. Só que quando chegou a segunda-feira, eu não quis ir para a escola. Eu falei: Senhor, eu não vou abandonar tudo, Senhor. Vou deixar tudo para mim se dedicar a missões, senão não vou. Quando chegou terça-feira, irmãos, eu estava dormindo, acordei, era umas 7h da manhã, e eu falei: Senhor, eu não vou não, acho que eu não vou não. De repente Deus falou forte no meu coração: minha filha, essa é a última oportunidade que eu te dou. Você levanta e você vai. Você pode glorificar o nome do Senhor. Quando eu cheguei na escola, irmão, já tarde, era umas 9h da manhã, eu cheguei lá, já tinha começado a aula, já era o segundo dia, e eu me apresentei lá, secretária, na secretaria, ela perguntou meu nome, eu falei, ela falou: e ó, quase que a gente ia cancelar sua bolsa, né? A diretora falou que se você não viesse hoje era o último dia, se você não viesse, ela ia cancelar a tua bolsa. Irmãos, eu fui e estudei, me formei, e ali eu tive experiências profundas com Deus, onde a chama missionária foi crescida no meu coração. Então, nesta noite, Deus está perguntando para você: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Missionário que ora, missionário que contribui, e talvez, se você tenha mais coragem ainda de ouvir o chamado de Deus, o missionário que vá. Amém? Você pode exaltar o nome do Senhor. Talvez você diga assim: mas eu já tenho uma idade avançada para ir para missões. Irmão, lá no campo missionário, tem pessoas que têm 60 e poucos anos. Tem uma missionária mais antiga lá, tem 72 anos, e está lá pregando o Evangelho. Você pode adorar o nome do Senhor? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. O segundo, irmão, aspecto importante na vida do missionário é a unção. Sem unção, a gente não é nada. Sem unção, irmão, a gente pode ter muito conhecimento, a gente pode ter muitas faculdades, a gente pode falar vários idiomas, mas se nós não tivermos unção, a gente só faz barulho, irmão, e não é nada. A unção, ela faz a diferença na vida de um missionário. Você crê nisso? Glorifique o nome do Senhor. Mas para você, irmão, se você ser ungido, aleluia, você também passa por vários processos na sua vida. Você passa por vários processos para receber a unção, irmão. Primeiro, irmão, você vem pelaquela fase de humilhação. Você é humilhado, você é desprezado, você é talvez perseguido, não é verdade? Aí está escrito lá, se você quiser anotar para depois meditar em casa, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13, nós vemos aí algo muito importante que aconteceu na vida de Davi. Davi era um moço valoroso, era um moço que, segundo a Bíblia, segundo o coração de Deus, era um moço dedicado a Deus. A Bíblia diz que ele era um pastor de ovelhas, que ele cuidava do rebanho do seu pai. A Bíblia fala, irmãos, que veio um urso, aleluia, e pegou uma ovelha do rebanho. Davi foi lá, pegou das garras do urso a ovelha e matou o urso. Veio o leão, Davi foi lá, irmãos, e pegou das garras do leão a ovelha e matou o leão. A Bíblia diz o quê? Que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O trabalho de Davi, irmãos, era um trabalho assim que ficava escondido, no anonimato, simples, humilde, um pastor de ovelha, um homem lá no cantinho, né, cuidando, um jovem, um
porque eu tenho um dos filhos de Jessé que eu quero ungir a rei. Samuel foi, irmãos. Eu estou falando rápido, né? Porque eu quero contar os testemunhos da África. E Samuel foi lá, irmãos. E quando chegou lá, ele se deparou com Eliabe. Mas Eliabe, irmãos, ele olhou Eliabe, um moço de boa aparência. Samuel olhou assim: esse aí pode ser um rei, esse aí tem porte para ser rei, esse aí tem uma boa aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de repente, irmão, quando ele ungia Eliabe, Deus falou assim: olha, Samuel, não olhe para a sua aparência, porque eu, o Senhor, tenho rejeitado. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, olho o coração. Quando eu fui apresentada para ir para missões, o pastor chegou perto de mim e falou assim: você tem quantas faculdades? Ele perguntou. Porque tem um fulano aí que tem 3 faculdades. Irmãos, o que faz diferença, é muito bom ter faculdade, você pode ter 3, 4, mas o que faz diferença é a unção. Você pode adorar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você desempenha um bom trabalho no seu curso superior, tendo a unção de Deus, vai desempenhar melhor ainda, mais vezes e mais vezes, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, aleluia. E nós vemos, irmãos, que Davi, aleluia, que Davi, ele, irmãos, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E de repente, irmãos, vieram todos os filhos de Jessé que estavam ali, né? Tinha um banquete, tinha um sacrifício. Davi não foi nem convidado. Os irmãos viram como que era? Foi desprezado. Não foi nem convidado para o jantar ali, porque ia ter o almoço. Não foi nem convidado para o sacrifício. Ele não foi convidado. Mas aí, quando passou todos aqueles que estavam ali, filhos de Jessé, aí Samuel falou assim: ué, acabou os mancebos? Porque Samuel pensou: Deus me mandou aqui para ungir. E de repente, nenhum desses Deus confirmou. Ele ficou com dúvida: ué, acabou os mancebos? Aí Jessé falou: ainda tem um que está lá cuidando das minhas ovelhas. Está lá, meu filhinho mais caçula, está lá cuidando das ovelhas. Aí, irmãos, mandou. Aí Samuel falou: manda chamar. Quando, irmãos, Davi chegou, você depois se anota aí 1 Samuel 16, 12 e 13, para você meditar. Quando Davi chegou diante de Samuel, Samuel ouviu a voz de Deus: levanta e unge, porque esse mesmo é esse que eu tenho escolhido. Aleluia. E Samuel levantou, irmãos, e derramou aquela unção sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz, irmãos, quando a unção caiu sobre a cabeça de Davi, foi descendo sobre ele. A Bíblia diz que de pastor de ovelhas, ele foi transformado em um rei. Dali em diante, Deus começou a mudar a vida, aleluia, de Davi. Eu estava no congresso de jovens, eu tinha 17 anos de idade, eu tinha os meus propósitos, os meus objetivos, e eu lembro que o tema era graça, poder e unção para a nossa geração. Naquela noite Deus falou para mim: olha, minha filha, eu tenho te dado a graça, eu tenho te dado poder, agora você receba a minha unção, porque eu não tenho chamado você para seguir os seus caminhos, eu não tenho chamado você para ganhar muito dinheiro ou ser muito famosa, porque era isso que eu queria, irmãos, mas eu tenho chamado você para pregar o meu evangelho, para sair nas nações levando a minha palavra. Receba a unção. E quando eu recebi aquela mensagem, irmão, daquele pregador, eu me prostrei de joelhos e chorei e falei: Senhor, eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. A minha vida, irmão, foi mudada naquele dia. Eu já não queria mais seguir os que eu pensava em seguir, mas eu me coloquei à disposição do Senhor. Falei: Senhor, eu estou aqui pronta para fazer a tua obra e fazer a tua vontade. Fala para o teu irmão: meu irmão, a unção, ela faz a diferença. Fala para o teu irmão: a unção, irmão, ela faz a diferença. Fala para o teu irmão: a unção, ela faz a diferença, jovem. Fala aí, jovem: a unção, ela faz a diferença. Com a unção, irmãos, a gente passa fronteiras.
O pastor perguntou quantos países eu trabalho na África. Trabalho em 4 países. Atualmente eu estou em 4 países, mas já estive lá no norte da África, no Egito, trabalhando. Então, irmãos, com a unção que Deus me deu, não pelos meus méritos, não porque eu tenho capacidade minha, não porque eu sou uma pessoa importante na terra, assim, sou assim importante porque eu sou filha do Deus do reino dos reis, amém? Aleluia! Mas assim, não por isso, irmão, mas é a unção de Deus na nossa vida, porque a unção ela faz diferença. Então a gente passa uma fronteira, passa outra, com Bíblias levando de um lado para o outro, e ninguém nos para, irmão. Deixa a gente passar, porque a unção de Deus faz a diferença. Você pode levantar a tua mão e glorificar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Eu estava contando numa igreja, irmãos, que eu estava com um carro cheio de Bíblia, e tinha uma Bíblia novinha, que era minha, que estava assim atrás, em cima assim, onde tem o banco de trás, e aquela parte assim, de cima que fica o alto-falante, a Bíblia estava ali em cima. E estava batendo muito sol. Eu estava na África do Sul, nosso carro é a placa de Moçambique. E eu estava vindo, irmão, de Joanesburgo, estava quase chegando na fronteira de Moçambique. Mas o sol estava batendo, quando eu vi, estava batendo uma certa hora da tarde, que já era de tarde, estava batendo assim naquela parte ali, pegando na Bíblia. Então eu resolvi, irmão, parar o carro para poder tirar a Bíblia dali, para não estragar a capa. E parei, irmão, desci do carro. Só que a uns 100 metros assim, uma distância, um pouco mais do que ali na porta, mais ainda, tinha umas polícias, irmão, escondidas no mato. Eles estavam escondidos no mato. Quando eles viram, eles estavam observando lá. Quando eles viram que eu parei, só que eu não tinha visto eles. Eu só vi eles quando eu saí do carro. Eles observaram que eu parei, saí do carro, mexi lá atrás, porque eu fui tirar a Bíblia dali para pegar sol e entrei no carro de novo e continuei. Irmãos, quando eles viram que eu parei, fiz tudo isso, e eu saí com o carro, irmão, eles saíram do mato e entraram na frente do carro e mandou eu parar. E eu parei. E eles já começaram a querer olhar o que tinha ali dentro. Eles acharam que eu estava escondendo alguma coisa. O que tem aí dentro? Eu falei, aqui não tem nada, aqui só tem Bíblia. Só tem Bíblia. E aí uma polícia, né, uma mulher, ela policial, ela foi, irmãos, e começou a vasculhar dentro do nosso carro ali. Mas ali dentro tinha uma Bíblia, irmão. Tinha várias Bíblias, mas tinha uma Bíblia, algumas Bíblias na língua de Suazilândia, em Swati, né? A língua do dialeto que fala de Suazilândia. E ali, irmão, tinha aquela Bíblia ali. E aí, quando ela pegou, ela olhou assim, a capa estava escrita na língua de Suazilândia, ela abriu, ela falou, mas isso aqui é minha língua, falando inglês comigo. Isso aqui é minha língua. Aí eu falei assim, mas você é de Suazilândia? Eu perguntei para ela. Ela falou, eu sou de Suazilândia, mas eu nasci em Suazilândia. Mas meus pais vieram para cá, cresci aqui e eu trabalho aqui. Eu falei, porque eu pensei que você era sul-africano, porque você está aqui, você é uma polícia aqui na África do Sul, para mim você era natural daqui. Não, eu sou lá de Suazilândia e essa Bíblia aqui é na minha língua. Aí eu falei assim, então se é na tua língua, você toma essa Bíblia para você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aquela polícia pegou a Bíblia, irmão, pegou a Bíblia e começou a dançar na estrada com a Bíblia. Aleluia. E falou assim, pode ir embora. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. O que faz isso, irmão, não é a gente, não é nosso mérito. Apresentar só assim, não. O que faz isso é a unção de Deus. Porque quando Deus manda você ir, Ele está sobre, ou seja, Ele está na tua frente, Ele está te direcionando, está te dirigindo, e a unção dEle está te protegendo por onde quer que você passe. Então a unção de Deus faz a diferença. Fala para o seu irmão, a unção de Deus faz a diferença. Fala para ele, a unção de Deus faz a diferença. Quando Deus mandou a gente para o Egito, distribuir Bíblias lá, vocês sabiam que o Egito é um país muçulmano? Quantos sabiam? Levanta a mão assim. Poucas pessoas. 90% é muçulmano, 10% é cristão. Distribuir Bíblia, né? Eu estou aqui mostrando livro, mas faz como você quer Bíblia. Então, distribuir Bíblia no nosso
Quando a gente chegou no aeroporto para viajar, a gente foi uma das primeiras chegadas, mas eles olharam o nosso passaporte, os irmãos ver, olharam o nosso passaporte, tínhamos residência na África do Sul, olharam para a gente, olharam para a nossa passagem, falaram assim, mas o que vocês vão fazer no Egito? Aí a gente falou, não podia falar que era missionário, a gente vai fazer turismo. Mas vocês vão fazer turismo com uma passagem de 1 ano? Aí eu falei assim, não, a nossa passagem vai 1 ano, a gente vai ficar lá fazendo turismo até, né, quando puder. Aí ele falou, mas é muito tempo para fazer turismo. Mas aí ele falou assim, olha, eu não vou deixar vocês viajar não, fica aí que eu vou resolver. Bom, a gente ficou ali, mas ficou ali orando, porque Deus falou que ia nos levar lá para pregar o Evangelho para aquele povo. Então, irmãos, quando todos fizeram check-in, irmãos, a gente, ele veio um senhor alto, forte, árabe, deu um árabe forte, alto, e se apresentou e falou assim, pediu o passaporte, pediu a passagem, fez as mesmas perguntas. Aí ele perguntou assim, tá, vocês querem ir para o Egito? Mas vocês não têm visto? Como é que vocês querem ir para o Egito sem visto? Mas eu já tinha me informado, né, irmãos? A gente não sai assim também sem informação. Eu falei para ele, olha, segundo as informações que eu tenho, eu vou lá no aeroporto, eu consigo um visto de 1 mês para turista lá, dar o visto no mês no aeroporto. Aí ele falou assim, mas se você quer fazer turismo e você quer um visto de 1 mês, por que a tua passagem está valendo 1 ano? Aí eu falei assim, porque a gente vai lá fazer turismo, uma passagem de 1 ano. Ele falou assim, então faz uma coisa, eu vou deixar você viajar, mas você vai ter que mudar essa passagem de 1 ano e colocar 1 mês. Irmãos, eu fui lá, mudei a passagem, né, de 1 ano, coloquei 1 mês, paguei multa, mas graças a Deus consegui viajar. Porque o meu plano era viajar, chegar lá no Cairo, chegar no Egito. Graças a Deus consegui chegar lá. Pisei lá no aeroporto, consegui o visto de 1 mês. Quando faltava, irmãos, 4 dias para aquele visto completo acabar, expirar, irmãos, eu fui correr atrás para ver se eu conseguia mais 1 mês. Fui num determinado lugar que me indicaram, cheguei lá, irmão, eles me pediram séries de documentos, me deram um formulário, 2 folhas para preencher, preenchi aquelas folhas, pedi um valor altíssimo para me dar um visto, e aí eu preenchi aquela folha, perguntaram na folha, estava perguntando minha religião, eu escrevi cristã, e aí foi aquela coisa, irmãos, entreguei meu passaporte, entreguei o valor, entreguei aquele formulário para eles, e ali eles falaram assim, ó, daqui a 4 horas você volta. Irmão, fomos andar, descemos daquele prédio lá, fomos andar. É um prédio lá onde tem aquela confusão hoje. Os irmãos vêem na televisão ali que é o miolo da confusão. Nós descemos, ficamos lá em oração, orando, andando, né, para distrair um pouco, porque estávamos preocupados, irmãos, se a gente não conseguisse visto, ia ter que sair do país em 4 dias. E ali, irmãos, quando passou as 4 horas, subimos e fomos lá pegar o nosso passaporte. Quando eu cheguei e pedi o passaporte, meu nome pediu o passaporte, eles pegaram o passaporte sem problema, me entregaram. Eles me entregaram o passaporte sem problema, eu já falei, graças a Deus me deram o visto. Então eu abri o passaporte, pensando que tinha 1 mês ali no passaporte, um visto mais 1 mês. Quando eu abri, irmão, tinha um selo, não de 1 mês, mas de 1 ano. Você pode adorar e exaltar o nome do Senhor? Isso é o que, irmão? Unção. Já pensou? Se eu fosse para o campo missionário, não, eu vou de mim mesmo, sem receber a unção de meu Deus, irmãos, eu não conseguiria nada. Mas a unção, ela faz a diferença. Vira para o teu irmão, diga, a unção, ela faz a diferença. Fala, a unção, ela faz a diferença. Aleluia. E o terceiro tópico, irmãos, o terceiro aspecto é que o Senhor, irmão, Ele nos capacita. É Deus que nos capacita. Está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 1, quando Deus falou com Jeremias fortemente, aleluia. Deus falou antes de Jeremias que tu formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci e eu te santifiquei
Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Mas Deus falou para Jeremias: Jeremias, não diga que tu não sabe falar, porque aonde eu te enviar, tu irás. Aprendi inglês no Brasil, cheguei lá na África perdida, falando só o básico. Há poucos dias eu estava falando lá de Maceió, e o pastor, na realidade, da igreja é um professor de inglês. Eu até queria saber mesmo do professor de inglês, mas parece que Deus colocou no meu caminho. E ele perguntou para mim: por que é tão difícil a gente entender o inglês daquele povo africano? Quer dizer, ele é professor de inglês e ele não entendia direito. Ele falou que depois de 5 dias que ele começou a entender melhor. Sabe por que é mais difícil? Porque lá, por exemplo, na África do Sul eles falam inglês, mas eles falam mais 13 idiomas. Então eles começam falando inglês, entra pelo africano, daqui a pouco está no Zulu, daqui a pouco está no Xhosa, daqui a pouco faz uma confusão, puxa o sotaque de dialeto daquele lá para falar inglês, e a gente não entende nada, e muitas vezes também ele não nos entende, eles ficam perguntando. A gente fala inglês puro, né, inglês da Inglaterra, e eles ficam sem entender, porque eles têm um sotaque bem diferente, irmão. É muito difícil, verdadeiramente. Então, quando nós chegamos lá, a gente ficou meio que perdido lá, sem saber o que fazer. Queria um remédio, uma vez a gente queria um remédio, rodou para achar uma farmácia, até a gente entender onde era a farmácia. E chegar na farmácia, a pessoa da farmácia entender qual remédio que a gente queria, foi uma dificuldade. Mas quando Deus nos chama como profeta das nações, quando Deus diz assim: olha, Jeremias, eu que te capacito, eu que te abençoo, sou eu que vou falar por você, você não vai entender. Não diga que você não sabe falar, porque aonde eu te mandar, você irás e falarás, porque eu sou contigo. Aleluia. Deus vai abrir o nosso entendimento, vai abrir a nossa mente e vai nos ensinando, aleluia, a língua para a gente poder se comunicar com o povo. E hoje eu entendo muito bem, para a glória e honra do nome do Senhor. Você pode exaltar e adorar o nome do Senhor, aleluia. Quem faz isso? Não é Deus, não é a gente que faz, é Deus que faz. Porque quando ele chamou Jeremias, aleluia, ele falou: aleluia, não temas, Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo, sou eu que vou falar por ti, aleluia. Abre tua boca e fala, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, o último tópico é o texto que nós lemos. Primeiro você é chamado, né? Depois você recebe a unção. Depois você é capacitado por Deus. Deus te capacita, né? Você recebe aquela graça de Deus para desenvolver o trabalho em outras nações. Porque é diferente você estar no Brasil e você estar na África. Totalmente diferente. O povo é totalmente diferente. A cultura é totalmente diferente, né? Os costumes são totalmente diferentes. A comida é totalmente diferente. Depois de tudo isso aí, irmãos, vem o envio. Quando nós lemos aqui no texto de Evangelho de São Mateus, capítulo 10, nós vemos aqui no versículo 1 o chamado dos 12 discípulos. Jesus chama os 12 discípulos, dá autoridade para expulsar o demônio, os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Significa o que, irmãos? Que quando Deus nos envia, Ele não nos envia desprovido, mas Ele nos envia, irmãos, com uma cobertura muito grande de poder, de autoridade, de unção, de ousadia, de graça, de força, aleluia. E assim a gente vê a glória de Deus acontecer naquelas vidas. Você pode adorar e exaltar o nome
17 diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. O versículo 8: curem os enfermos. A gente vai, ora e Jesus cura. Cura pessoas, irmão. O médico diz assim: ó, não tem cura. Jesus cura. Amém. Porque Ele nos deu autoridade. Cura os enfermos. Diz aqui: ressuscitem os mortos. Uma vez uma senhora morreu. Um dia desse eu estava ouvindo o irmão falar que ele orou, uma senhora ressuscitou. E também, irmão, uma vez uma senhora morreu. Eu não estou mentindo, não. Estou falando isso de verdade. Porque talvez você vai dizer: que isso? Jesus faz maravilha. Quantos creem nisso? Amém. A irmã passou mal na igreja, morreu dentro da igreja. E foram me chamar. Quando eu olhei aquela irmã morta assim no chão, lá fora, lá no pátio da igreja, lá fora, morta assim no chão, irmão, me deu vontade de voltar, sabe? Mas os irmãos tudo ali esperando para a gente orar. Eu dobrei o meu joelho, Senhor Jesus, comecei a orar, irmão. Falei: Senhor, eu creio no teu poder e na sua palavra. Quando eu estava orando, aquela senhora foi, irmão, abriu o olho. Daqui a pouco ela sentou. E daqui a pouco ela se levantou. E o povo começou a glorificar o nome do Senhor. Você pode adorar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purifiquem os leprosos. Os leprosos, irmão, tanto a enfermidade física, literalmente falando, como espiritual. E diz aqui: expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e deem de graça. Fala para o teu irmão: você recebeu de graça e dá de graça. Irmãos, quantos, essa palavra é forte, não é? Aqui nessa tradução é forte. Isso eu pego para mim, minha filha. Eu sinto assim, Jesus falando comigo: minha filha, você recebeu de mim de graça, é para você dar de graça. Eu dou Bíblia pela África. Irmãos, nós trabalhamos com o projeto MAFA. Eu vou botar um vídeo para os irmãos verem no final. Trabalhamos com o projeto MAFA, Missões África, Fé e Amor. É uma obra de fé, amor e coragem. A gente dá Bíblia de graça. A gente não cobra, a gente dá de graça. É claro que nós temos aqueles irmãos que Deus usa para contribuir, para a gente comprar as Bíblias lá na África e distribuir para o povo. Mas a gente não vende Bíblia, a gente dá de graça. Por quê, irmão? Porque o que Deus nos deu de graça, a gente dá de graça. Amém? Eu não posso cobrar, irmão, para as pessoas. Quantas pessoas estão usando o nome de Deus, estão usando o poder que Ele tem nas mãos, que Deus deu, a autoridade que Deus deu para eles, para cobrar, irmão. Não é verdade? Para ganhar dinheiro. Mas aquilo que Deus me deu de graça, eu dou de graça. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Quantos lugares eu chego e as pessoas falam assim: missionária, quanto que é essa Bíblia? Eu falo: não é nada, é de graça, é presente para você, é Jesus que está te dando, louvado seja o nome do Senhor. E aquela pessoa começa a se alegrar, irmãos. E nós estamos ali no continente africano, e você vê como que Deus faz. Um dia a gente chegou numa loja, eu queria muitas Bíblias em português para distribuir em Moçambique, porque eles falam português. E eu cheguei numa loja na África do Sul e entrei lá e vi Bíblias em português, peguei e estava olhando a Bíblia e perguntei à moça: quanto que é essa Bíblia aqui? Ela falou assim: olha, essa Bíblia aqui em português veio em engano para cá. Eles mandaram um tanto de Bíblia dessa aqui. Aí eu falei: tudo bem, mas quanto que é uma Bíblia? Essa Bíblia aqui. Aí ela falou assim: olha, eu não vou vender essa Bíblia não, porque a gente nem fala essa língua. Eu não sei porque eles mandaram essa Bíblia para cá. A gente nem fala, porque lá na África do Sul não fala inglês e outros dialetos, mas em português não fala. Ela falou: a gente nem fala, ninguém compra essa Bíblia aqui. Aí ela falou assim: faz uma coisa, eu vou dar para você. Irmão, foi lá dentro, pegou um bolo de Bíblia, foi trazendo Bíblia e me deu, aleluia, para a glória e honra do nome do Senhor, aleluia. Aquilo que a gente recebe de graça, a gente dá de graça. Deus usa as pessoas para nos abençoar e a gente também abençoa.
abençoa o povo. E assim o nome de Deus vai sendo glorificado. Cheguei com aquela Bíblia, irmão, para dar ao Senhor. Sempre eu falava com aquele senhor. Quando eu cheguei e entreguei a Bíblia em português lá em Moçambique, esse senhor, ele abriu a Bíblia e ele não entendeu nada do que está escrito. Mas ele disse para mim, essa não é a minha língua. Eu falei, mas o senhor não fala português? Eu falo português, mas eu não leio português. Isso aqui não é minha língua, não. Eu falei, meu Deus, e qual é a língua do senhor? Porque em Moçambique fala mais de 30 dialetos. Qual é a língua do senhor? Qual é o idioma do senhor? Eu falo Xangana. Então, irmãos, eu fui procurar um lugar onde tinha a Bíblia Xangana. Achamos a Bíblia em Xangana, entregamos para aquele senhor. Quando, irmão, a emoção de uma pessoa receber uma Bíblia na sua língua é muito grande. Quando ele abriu a Bíblia, irmãos, e ele leu, ele ficou tão emocionado que ele levantava a mão para o céu e agradecia a Deus. Me agarrou, me beijou, pediu muito obrigado, falou, agradeceu muito, foi muito grato, irmão. E aí eu fiquei emocionada, louvado seja o nome do Senhor. O que de graça nós recebemos, de graça nós. Será que você já deu uma Bíblia para alguém? Quantos aqui já deu uma Bíblia para alguém? Levanta a mão aí. Muitos já deram uma Bíblia para alguém, mas nessa noite eu quero chamar você ao desafio. Eu quero chamar você a comprar uma Bíblia e dar para uma pessoa que não tem Bíblia. Quantos vão entrar nesse desafio comigo nessa noite? Aleluia! Muitos vão entrar nesse desafio. Compra uma Bíblia e dá para uma pessoa que não tem Bíblia. Então, irmão, lá no norte da África, nós distribuíamos Bíblia. Como eu falei para você, lá é proibido distribuir Bíblia. Então, o que nós fazíamos lá? A gente era constituído um grupo de 30. As Bíblias chegavam do Egito sigilosamente, ia parar na casa do irmão, um casal que trabalha no Egito com esporte, mas são missionários, estão lá trabalhando com esporte. Irmãos, e a gente, que aquelas Bíblias chegavam na casa deles. Uma vez ele teve que colocar a Bíblia, irmão, tudo debaixo do colchão, tudo assim, levantou o colchão e colocou nos colchões, debaixo de todas as camas ali, as Bíblias, irmão, porque o dono do apartamento, do edifício, estava desconfiado que tinha alguma coisa estranha e mandou um homem lá consertar a janela. Só que, segundo o irmão, não tinha nada na janela. Ele sabia que aquilo ali era uma espionagem, irmão, e o homem está lá, entrou no quarto, e ele teve que esconder aquelas Bíblias debaixo do colchão, porque ele estava sendo observado. Era um momento assim de muito sigilo, irmão, de muito perigo, não é verdade? Mas ali, irmãos, a gente era convidado por aquele casal para tomar um café. E nós íamos lá com a nossa mochila vazia, sem documento, sem nada, e enchia a nossa mochila de Bíblia. A gente enchia a nossa mochila de Bíblia e saía dali, depois do café, saía com a nossa mochila. Mas antes, irmãos, o que nós fazíamos? Pegava o mapa ali do Cairo, né, de todo o Egito também, a gente foi em algumas cidades também, fora do Cairo, e viu um bairro, e mapeava aquele bairro ali, e ia lá para aquele bairro. Passava um mês, todos os dias a gente ia lá fazer caminhada de oração naquele bairro. Saíamos os 30, dividíamos em 2 e saíamos fazendo caminhada 1 hora e meia pelo bairro, orando as ruas, orando os lugares, falando com Deus. A gente ali fazendo caminhada, os muçulmanos olhavam para a gente, né? Nem desconfiavam que nós éramos missionários, estávamos ali incubados, né, irmão? Mas a gente estava ali orando para Deus preparar aquele bairro, não permitir que nenhum mal nos acontecesse, para que a gente colocasse aquelas Bíblias ali. Quando passava um mês de caminhada de oração, nós marcávamos determinado lugar, não o grupo todo junto, dividia, cada um ia para uma banca, e depois dali dividíamos em 2 novamente e saíamos para colocar as Bíblias. Aí você pergunta, mas como que vocês faziam para entregar essas Bíblias? Irmão, nós não entregávamos as Bíblias nas mãos dos muçulmanos. Você sabe que isso seria um crime, nós seríamos presos, né?
mas não é isso que nós fazíamos. Nós pegávamos a Bíblia, com a nossa mochila, saímos, olhava para um lado, olhava para o outro. Tinha assim um banco na praça, a gente deixava assim no banco. Tinha um jardim na praça, a gente deixava no jardim. Tinha um orelhão, nós pegávamos o fone do orelhão, fingíamos que ia ligar, deixávamos uma Bíblia ali, e assim nós íamos distribuindo, colocando Bíblias, porque onde nós colocamos essa semente, nós cremos que vai germinar. Você crê nisso, glorifique e exalte o nome do Senhor. A palavra de Deus é uma semente, irmão, que não volta vazia, aleluia. Ela tem um poder muito forte, irmão, e ali nós cremos que ela cresce com poder para a glória e honra do nome do Senhor. Assim era o nosso trabalho. Um dia, a gente estava no táxi. Eu e a outra missionária, Aparecida, estávamos no táxi. E pegaram, irmão. Ela, Aparecida, botava a Bíblia nos táxis. Quando a gente andava de táxi, ela colocava a Bíblia no táxi. Era o serviço que ela fazia. Sempre colocava a Bíblia no chão do táxi. E nesse dia, irmãos, ela foi colocar a Bíblia no táxi, deixava escorregar. Por acaso, o taxista parou aonde a gente desceu. Ele também saiu do carro e ficou em pé. Nisso que ele está em pé, eu acredito que foi assim que a gente saiu andando, ele viu a Bíblia lá, irmão. E ele pegou aquela Bíblia e saiu correndo atrás da gente com a Bíblia. Quando ele saiu correndo, irmãos, a outra missionária tinha um mercado, entrou pelo mercado dentro. Mas eu, irmão, fiquei preocupada. Se eu correr vai ser pior. Então eu parei, esperei ele vir com a Bíblia e pedindo a Deus para me orientar o que eu tinha que falar. Irmão, quando ele chegou com aquela Bíblia séria, meio desconfiado assim para me dar, eu pedi a ele desculpa, porque eu disse que eu tinha esquecido no carro. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Deus nos livrou. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. E assim, irmão, a gente começou a distribuir Bíblia naquele país. Aí você pergunta, mas isso tinha resultado, irmão? Tinha resultado. Uma certa vez, nós recebemos a visita de um ex-muçulmano que achou uma Bíblia. Então ele entrou em contato com alguém do grupo, e alguém do grupo quis trazê-lo para testemunhar o nosso serviço, o que Deus estava fazendo. Escolhemos um lugar na casa de algum dos irmãos do grupo e marcamos uma reunião bem sigilosa. E chegou aquele muçulmano, ex-muçulmano lá. Irmão, ele chegou lá todo roxo, de pancada, sabia? Porque a família descobriu que ele era cristão, espancou ele. A polícia espancava ele. Ele perdeu a identidade, perdeu a família, perdeu o emprego, porque ele virou cristão. É assim que é a vida de um muçulmano, de um ex-muçulmano, irmão. É assim que acontece no mundo muçulmano. Quando você fala assim, o norte da África é um lugar de grande desafio. Irmão, uma coisa é a gente saber, ver assim essa notícia, que é um lugar de desafio, é a janela 1040, é um lugar difícil. E outra coisa, irmão, é você viver lá dentro e ver a realidade do povo. O povo sofre, irmão, mas o povo adora a Deus. O povo sofre, mas o povo está firme com Jesus naquele lugar, aleluia. Porque o Evangelho é poder. Você crê nisso? O Evangelho é poder, aleluia. Irmãos, aquele moço chegou lá e começou a testemunhar. Ele falou assim, olha, eu achei uma Bíblia e comecei a ler. Mas eu escondi a Bíblia para ninguém saber da minha família que eu tinha uma Bíblia. E eu achei muito interessante conforme eu estava lendo. E quando chegou na passagem da mulher samaritana, tocou muito no meu coração, ele falou. Mas eu queria alguém para me explicar. Eu queria alguém para me ensinar. E de repente, irmão, ele conheceu um americano, também era um missionário, uma estratégia, fez amizade com ele. Algum tempo de amizade, ele sentiu a liberdade de falar para ele que achou uma Bíblia e que queria mais explicação. E aquele americano surpreso, porque aquele homem era muçulmano, explicou a passagem da mulher samaritana. E ele se converteu e aceitou Jesus
pregar naquele mundo muçulmano e Jesus está salvando alma lá. Você crê nisso? Glorifique e exalte o nome do Senhor nosso Deus. Um dia, igreja, quando eu estava para sair de lá, a nossa irmã Teresalva também nos ajudou com uma oferta a nos sair para que nós pudéssemos sair do Egito. Saímos do Egito, voltamos para a África do Sul, né, e continuamos nosso trabalho naquela região, como estamos até hoje. Estava feio o negócio lá. Quantos já ouviram a notícia de lá, nos dias atuais? Quantos? Levanta a mão assim. O Egito está feio a notícia, né? Então, irmão, eu estava andando na rua do Cairo, era umas 6 da tarde, a mesquita tinha acabado de toca 5 vezes no dia, de madrugada, uma hora que eles tocam 4h30, depende da posição lá, eles fazem aquele ramadã, 40 dias de jejum, sabia disso? 40 dias de jejum, eles têm uma vida regrada, eles seguem ao Corão à risca, eles entram dentro do metrô, irmãos, é vagão para mulher e vagão para homem, só pode andar no vagão de homem, mulher só pode andar no vagão de homem se tiver com esposo, fora disso não pode entrar. Então é só vagão de mulher e vagão de homem. Você entra no vagão, né, como mulher, eu entro no vagão das mulheres, de manhã cedo, elas estão lá, igual a daí, sabe, recitando ao Corão. Todo mundo no vagão recitando ao Corão. Aquela agonia, recitando ao Corão. Eles são fiéis, muito fiéis ao Islã. Muito. E a gente, muitas vezes, cristão, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ir para o culto, não tem tempo para ir para a oração, não tem tempo para nada, entendeu? Nós precisamos, irmãos, ser mais fiéis a Deus aqui no nosso Brasil, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu andando na rua do Cairo, passando, eu estou falando, parece que eu estou vendo, numa tarde, apesar de toda aquela dificuldade lá, eu amo ainda aquele país, amo. Primeiro que eu pareço um pouco lá, e eles me confundiam muito com eles. Isso facilitava até para mim pregar o Evangelho, né? Para me fazer amizade com eles. Então, irmão, eu andando sozinha na rua do Cairo, na rua 5, chama uma rua que tem lá 5. Estou tentando lembrar aqui. A rua 5, né? Eu esqueci 5 em árabe. Então eu estava andando naquela rua. E ali, irmãos, eles fazem perto da mesquita, porque tem várias. Eu estou olhando lá, eles lá, com a cara no chão, fazendo a oração deles. E eu falei, Jesus, eu estou muito triste, porque eu já estou para ir embora daqui. E esse povo está aqui ainda nessa situação. Eu poderia pregar para eles aqui, mas eu não posso. Eu, como uma missionária, não posso pregar para esse povo. Se eu pregar aqui na praça pública, pregar alto, falar do teu amor, eu vou ser lixada, eu vou ser presa, eu vou ser pisoteada, alguma coisa vai acontecer comigo. Então eu não posso fazer isso. Vou sujar também os meus outros colegas que estão aqui escondidos. Eu não posso fazer isso, Senhor. O que vai ser desse povo, Jesus? E fui, irmão, para casa. Cheguei em casa, irmãos, era umas 11 da noite, dobrei meu joelho, orei, fui dormir. Né? Era 11 horas que eu fui dormir, orei, fui dormir, irmãos. E quando eu estava dormindo, irmão, eu tive um sonho. Irmãos, eu vou explicar para vocês uma coisa. Os muçulmanos, eles creem muito em sonho e visões. Por que eles creem em sonho